Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica, o famoso poço pesqueiro que supostamente deu nome à fazenda fundada por Manuel José de Siqueira. Onde será que ele ficava? E será que ele existiu mesmo? Vamos lá, vamos tentar descobrir. A gente viu no vídeo anterior, e é algo que se repete praticamente em toda obra que trata sobre a história de Pesqueira, que o nome da fazenda de Manuel José de Siqueira, a fazenda Poço do Pesqueiro, teria recebido esse nome com inspiração na existência de um poço utilizado por indígenas para pescaria e que esse poço ficaria no curso do Riacho Santana. Esse poço, para quem não entende, esse tipo de poço é na verdade uma lagoa, um lago, né? Que se forma num curso d'água, no curso de um rio ou de um riacho. Então diz a tradição que esse poço pesqueiro ficava no curso do Riacho Santana, que é aquele que desce da Serra do Ororubá, passa ao lado e depois pela frente do Seminário São José, o seminário da Diocese de Pesqueira. Então o básico dessa história é isso. Essa é a versão mais popular, a versão mais aceita, é ela que é registrada na maioria das obras que trata do assunto. No entanto, o padre Frederico Maciel, no livro clássico dele, no Bassagas, ele diz que o poço ficava no curso do Riacho Salgado e ficaria ali mais ou menos em frente à antiga fábrica Tigre. Ele chega até a desenhar um mapa mostrando o local. O Riacho Salgado, para quem não sabe, é aquele hoje, né, tronco de rede de esgoto que passa pelo bairro de São Sebastião e corre canalizado, né? E esse uso moderno, né, do riacho acaba escondendo o que ele de fato é ou era, né? Ele é um riacho que acabou sendo canalizado, já era usado como esgoto antes, aí foi canalizado e hoje a quem for menos atento não percebe que ele na verdade é um riacho. Dizem até que a certa altura do Riacho Salgado havia uma olaria, né, perto, né, do riacho. E o barro utilizado nessa olaria era retirado numa encosta que ficava na altura mais ou menos da rua Vigário Espinosa. Não se sabe se é de fato uma informação verdadeira, mas já se encontrou por ali, em uma casa antiga, vestígios do que seria uma olaria. Talvez realmente fosse, né? Aí a gente fica imaginando que talvez dali fosse retirado barro e tijolos para construção, quem sabe até da fazenda de Manuel José de Siqueira ou da catedral. É informação que a gente não tem de forma precisa ainda e talvez um dia a gente descubra, mas por enquanto fica o registro dessa história que foi passada oralmente. Não deixa de ser interessante, né? Esse tipo de coisa pequena, que parece pequena, mas que ajuda a gente a entender como é que se deu a construção da cidade ou a construção de uma parte dela ou de um prédio importante, né? Sempre aguça a nossa curiosidade. E para se chegar à conclusão sobre a localização exata, ou até mesmo a existência dele, a existência do poço, é muito difícil porque são informações que sobreviveram, né? Que se mantiveram, que chegaram até a gente depois de séculos apenas oralmente, né? É uma tradição oral. E muitas dessas tradições não têm base na realidade, não tem base documental, como é o caso do nome de Pesqueira que a gente viu no vídeo anterior. A existência do poço pesqueiro, sua localização, assim, pode ser que a gente nunca chegue a comprovar, mas o que nos leva a crer que de fato existia um poço pesqueiro ou uma pesqueira, né, um local onde se pescava, é o próprio nome. A gente percebe em muitos outros sítios que o nome é sempre retirado de alguma coisa que estava ali por perto, né? O nome de uma árvore, o nome de algum animal que era abundante na região, coisas desse tipo. O nome de um acidente geográfico, que pode ser o caso de Pesqueira. O que nos leva a acreditar na existência dele, né, do poço pesqueiro, é simplesmente o nome. Por enquanto, é só isso que a gente tem, além da tradição que foi passando geração após geração de forma apenas verbal. E nos dias de hoje, pelo Riacho Salgado estar quase completamente canalizado, a gente não consegue identificar nada, nenhum ponto nele onde onde foi um poço desse tipo, uma lagoa. Não tem como fazer isso, né? Mas já o Riacho Santana, como ele tem o seu leito ainda livre, né?
Ele não foi canalizado em nenhum ponto, até porque ele fica muito fora da área urbana da cidade. A gente ainda hoje percebe a formação dessas lagoas em épocas de chuva. Em épocas de grande chuva, de cheia, ainda se forma muito desses poços. Então a gente percebe facilmente que, de fato, poderia ser no Riacho Santana que ficava localizado esse poço. E se compará-lo ao Riacho Salgado, o Riacho Santana é bem mais caudaloso, desce da serra, né, maior. Então a água é doce, diferente do Riacho Salgado, que era de água salgada, hoje é só um esgoto, mas naturalmente a água dele é salgada. Mas veja só, dá a impressão de que o Riacho Santana chamaria muito mais a atenção dos indígenas do que o Riacho Salgado. Esse é outro ponto que ele tem a favor. Embora, evidentemente, né, como eu já falei, a gente chegar a uma conclusão é muito difícil. Enfim, são possibilidades. E voltando ao padre Frederico, parece que ele não tinha dúvida, na verdade, de que o poço pesqueiro ficava no Riacho Salgado. Porque ele chega, além de desenhar um mapa mostrando a localização aproximada, ele chega até a descrever como era o poço, como era a lagoa. E para variar, como a descrição é muito boa, o trecho é muito interessante, eu prefiro ler do que simplesmente citá-lo. Então vamos lá, vamos ver como é que fala o padre Frederico sobre o poço pesqueiro. O poço pesqueira, onde se fazia pescaria e que deu o nome à terra. Nos invernos rigorosos transbordava e a correnteza do Riacho Salgado carregava os peixes. Foi totalmente aterrado pelo mesmo riacho, carreando detritos e areia, e pelo homem com retraços de folhas de Flandres da seção de lataria das fábricas de doce. Situava-se em forma de lagoa oblonga e rasa, defronte do prédio da outrora fábrica de doces marca Tigre, um tanto à ilharga esquerda. É uma descrição bem interessante, né? E mesmo que não seja, né, que não fosse no Riacho Salgado, vale a pena conhecer essa versão da história, porque a outra também a gente não pode ter certeza se era certa. E na dúvida a gente pesquisa, a gente avalia as possibilidades e vai eliminando o que tiver mais variáveis, e no caminho a gente sempre aprende mais. Quem pesquisa mais, aprende mais. Bom, e mesmo a gente não podendo ter a certeza ainda sobre a localização do poço e até sobre a sua existência, né? A gente não tem como bater o martelo a respeito desse assunto, mas ele faz parte do imaginário do pesqueirense, né? Então por isso é importante, é muito simbólico a existência do poço, ou a existência dessa história sobre ele, mesmo que a gente não consiga descobrir se era verdadeira, mas a própria história já é parte da fabulação, da fundação de Pesqueira, e por isso é muito simbólico, né? As nossas lendas também ajudam a gente a entender nossas origens, e a gente se questionar, a gente duvidar se o poço existia, se não existia, qual era o nome, se deu nome ou não à cidade. A gente sabe que o nome de Pesqueira, mesmo antes de Manuel José de Siqueira ter chegado aqui, já era Pesqueira ou Pesqueiro, como eu falei já em outro vídeo. Mas esses questionamentos, essas dúvidas fazem a gente querer ler mais, pesquisar mais, e no caminho a gente sempre aprende mais. Então é importante. Poderia ser uma coisa, a gente poderia julgar como uma coisa pequena diante da história, mas nesse contexto local, no contexto da história de Pesqueira, a gente localizando isso diante desse panorama local, esse panorama histórico local, é importante sim, porque ele não é só um acidente geográfico no curso de um riacho. Não é só isso. Ele pode ser, ele pode ter sido o gerador, o fato gerador do nome da nossa cidade. E isso é muito importante, é muito simbólico e vale a pena a gente conhecer, divulgar. Vale a pena manter a tradição oral viva sobre o poço pesqueiro, porque a gente não tem como contestar a existência dele. E ele faz bem para a gente entender os nossos primórdios. É uma coisa bonita até, eu diria, né? Essas coisas que são cercadas de lendas, que a gente não consegue achar a explicação. Às vezes nos parece tão fácil a pergunta e a gente corre atrás, a gente pesquisa, a gente lê e não consegue achar a resposta. Mas isso sempre motiva a gente a querer saber mais. E isso por si só já vale muito a pena. É isso. E leia Uba Sagas. É um livro criticado, mas tem muita coisa boa para você pescar aqui.
pescar, pesqueira. Trocadilho infeliz sem querer. Mas valeu, né?